Agora, no segundo bloco do programa Seus Direitos na TV Estadão, o professor da Faculdade de Direito do Mackenzie, Bruno Boris, vai analisar outros casos enviados por leitores que tiveram problemas com seguradoras de veículos. A leitora Gabriela Cordeiro conta que em 10 de março o carro dela sofreu um sinistro e foi levado à oficina da seguradora Marítima. O prazo dado para a entrega das peças era até o dia 31 de março, mas até hoje ela está sem o carro. A Marítima Seguros respondeu que as peças já se encontram na oficina e o reparo do veículo está em fase de finalização. Neste caso, ela teria um prazo, deveriam ter cumprido esse prazo, 31 de março. Ela poderia ter pedido a indenização, como nos outros casos? Bom, é uma questão de oferta, né? Como se fosse uma oferta. Então, você leva um veículo para conserto, qualquer outro bem para conserto, uma televisão para conserto, um sofá para o conserto, e ele vai te dar um prazo, né? E ele pode até já, em respeito à boa-fé, informar, olha, depende da peça, etc. Mas se ele te dá um prazo certo, você como consumidora vai se organizar. Você vai se organizar a sua vida para ter o veículo novamente a partir do dia 31. Então, obviamente o prazo aí não foi cumprido. E todo o prejuízo que foi gerado para essa consumidora ou para qualquer consumidor, em razão desse atraso, ele pode e deve ser indenizado. O que você vai ter que analisar é de quem é a responsabilidade, né? A responsabilidade é da seguradora. Ela não cumpriu a parte que lhe cabia no contrato? Bom, ela assumiu o sinistro, ela pagou o conserto. Talvez as peças sejam de responsabilidade da montadora do veículo, ou seja, algo que não está no controle da seguradora. Mas nós sabemos que o Código de Defesa do Consumidor, ele permite que o consumidor ele processe de forma solidária qualquer um dos entes que estão na cadeia de consumo. Ou seja, ele pode processar a seguradora? Pode, mesmo que ela não tenha responsabilidade nesse caso concreto. E aí a seguradora vai pagar algo que em tese ela não tem responsabilidade, mas ela vai ter o direito de regresso para entrar com uma ação contra a oficina, que vai ter também o direito de regresso para entrar contra a fabricante que não disponibilizou as peças, certo? Certo, mas isso deve demorar, não? Isso demora para as empresas, mas para o consumidor ele pode escolher quem ele vai processar. Por isso que a lei ela já é inteligente, a lei fala, olha consumidor, você é a parte mais frágil da relação. Então você não precisa ficar pensando, processo a seguradora ou processo a fabricante que não disponibilizou as peças. Eu processo quem eu quiser, quem estiver na cadeia de consumo. E eu vou ser indenizado em primeiro lugar. Depois é um problema do fornecedor, é a seguradora que vai ter que se acertar com a oficina mecânica ou é a seguradora que vai se acertar com a montadora. Ou seja, para o consumidor não demora, né? Vai ser um problema entre fornecedores. Tá certo. Outro problema da leitora Cristina Moraes. Ela conta que em 27 de março ela fechou um contrato com a Porto Seguro e o valor foi debitado em conta. Dias depois, ela recebeu a apólice por e-mail com a placa do carro errada. Em abril, foi feito o segundo débito e o número da placa continuava errado. Ela diz que ligou ao corretor que garantiu que a Porto Seguro estornaria os valores, mas nada foi feito. Foram cobradas 2 mensalidades de uma placa errada. A Porto Seguro informa que o problema foi solucionado, mas a leitora diz que a seguradora não fez nada e mandou ela resolver esse problema com o banco. Esse caso está confuso, não dá para saber quem está falando o quê. Parece que ela afirma na mensagem dela que ela adquiriu um seguro com a seguradora, mas que por algum problema quando ela recebeu a apólice, a placa estava errada. Então parece que o seguro foi contratado e a placa estava errada. Então você pede uma retificação, obviamente, e a seguradora vai fazer a retificação, ela é obrigada a fazer a retificação, até sob pena de responder um processo ou uma reclamação nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, ou até mesmo na SUSEP, na Superintendência de Seguros Privados, que é a autarquia federal, a agência reguladora que regulamenta esse mercado securitário. Agora, se foi celebrado um contrato de seguro para um outro veículo que sequer bate com as características que a consumidora deu, aí provavelmente houve um erro do corretor, né? Que contratou até um corretor. Exatamente, do corretor que colheu os dados dela e pode ter cometido algum erro, pode ter trocado a documentação, isso ocorre. E aí, nesse aspecto, a responsabilidade acaba sendo até mais do corretor, porque esse intermediador, embora ele trabalhe de alguma forma beneficiando a seguradora, ele é um intermediador, porque ele vai comercializar os seguros
de determinadas seguradoras, ele é responsável pelos atos próprios. Então, se, por exemplo, você passa os seus dados para um corretor e ele, por um equívoco dele, comete um erro, ele é responsável por isso. Então, teria que analisar qual foi o momento do erro aí. Foi o corretor que, na hora de orientar a consumidora, né, a segurada a preencher a proposta de seguro, orientou de maneira equivocada? Né? A consumidora segurada preencheu de maneira correta a proposta? Será que o corretor de seguros enviou a proposta correta para a seguradora? Porque, às vezes, o corretor enviou uma proposta errada. Trocou os dados das suas consumidoras, ou mais, né? Às vezes acontece, o corretor nem envia a proposta. E aí acontece o sinistro, a consumidora liga para a seguradora fala, eu nem tenho o seu nome nos meus dados. Nossa. Veja, é uma responsabilidade do corretor. Tá certo. Se você tem alguma dúvida ou quer fazer uma sugestão, envie um e-mail para consumidor.estado@estadão.com. Até a próxima!